Oi, turma, tudo bem? Nessa aula a gente vai continuar o nosso estudo de tecido ósseo. Já comentei com vocês que esse é um tecido muito importante, muito dinâmico, por mais estranho que possa parecer, ele é um tecido bem vivo, bem dinâmico, que se modifica e se remodela constantemente. Na primeira aula a gente falou justamente da remodelação óssea. Falamos das características da matriz, da composição da matriz, citamos rapidamente as células que compõem o tecido ósseo. Então, nessa aula, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nosso conhecimento sobre as células ósseas e vamos também falar sobre a estrutura do tecido ósseo esponjoso. Então, como a gente viu, o tecido ósseo ele é formado, produzido, a matriz óssea é produzida pelos osteoblastos, que, quando finalizam a secreção da matriz, acabam envolvidos por ela e ficam aprisionados no interior da matriz óssea. Então, a gente tem a linhagem osteoblástica, formada pelos osteoblastos ativos e inativos, e o osteoblasto, depois de ativo, ele acaba envolvido pela matriz óssea e diminui o metabolismo e passa a ser chamado de osteócito. Vimos também que existe um terceiro tipo de célula que não faz parte da linhagem osteoblástica, mas que participa ativamente da remodelação e da fisiologia óssea, é o osteoclasto, Então, veja bem, aqui a gente tem o tecido mesenquimal, isso a gente falou na aula passada também. O tecido ósseo é um tecido de natureza mesenquimal. Então, durante o período embrionário, o tecido ósseo se forma a partir do mesênquima. E como esse é um tecido ósseo que está em formação, aqui a gente vê uma trabécula óssea, um pedacinho de tecido ósseo que estava começando a ser formado em meio ao tecido mesenquimal. Tudo que vocês estão vendo em cor de rosa aqui corresponde ao osteoide. Osteoide é a parte orgânica da matriz óssea. Então, no interior da matriz, vocês estão observando aqui, olha, uma célula estrelada, é o osteócito. Aqui tem um pedacinho de um outro osteócito. Na aula passada, eu comentei com vocês também que todo tecido mineralizado em contato direto com um tecido conjuntivo comum sofre reabsorção. Então, a matriz óssea, para se proteger dessa possível reabsorção, ela é frequentemente revestida por osteoblastos. Às vezes, esses osteoblastos estão apenas revestindo a matriz, fazendo a proteção dela. Às vezes, eles estão secretando matriz óssea. Quando eles estão secretando, eles adquirem um formato mais alto, mais cúbico, às vezes até um aspecto colunar em relação à superfície do osso. E quando eles estão apenas protegendo a matriz, eles têm um aspecto achatado, é como se eles ficassem deitados por sobre a matriz. Então, aqui tem um osteoblasto inativo, aqui também, e esses todos aqui são osteoblastos ativos. O osteoclasto é a célula que faz a reabsorção óssea. É uma célula derivada de monócitos, e esses monócitos, quando eles vão se transformar em osteoclasto, eles se fundem uns com os outros. Então, o osteoclasto é sempre uma célula grande, multinucleada. Vocês estão podendo observar aqui, ó, tem 2, 3, 4, pelo menos 5 núcleos aqui. Provavelmente tem mais que o corte não passou e não pegou, Então, o osteoclasto é sempre uma célula grande, multinucleada. Então, nesse slide, a gente vai comentar sobre o ciclo de vida dos osteoblastos ou sobre a linhagem osteoblástica. O que a gente está observando aqui, ó? Um tecido ósseo, A matriz, ela era ou já estava mineralizada antes do tecido ser preparado para a confecção da lâmina. No interior da matriz, vocês estão observando aqui, ó, alguns osteócitos.
E a gente observa que na superfície, nesse momento, nesse pedacinho de osso, haviam vários osteoblastos ativos. Como que eu sei que eles estavam ativos? Bom, pelo formato, são células altas. Repara que o núcleo afasta da superfície óssea, fica mais pertinho do conjuntivo adjacente. Vocês observem também que o osteoblasto ativo, ele secreta um material que se cora mais fracamente pela eosina. Esse material aqui a gente chama de osteoide, ou seja, é a matriz óssea que estava sendo produzido naquele momento e que ainda não havia sofrido mineralização. Quando o osteoblasto produz a matriz dele, ele produz em etapas. E primeiro ele secreta os componentes orgânicos. Lembrem-se, a maioria dos componentes orgânicos são moléculas de colágeno que vão polimerizar formando fibras, né? Além das proteoglicanas, fosfoproteínas, enfim, que vão compor o restante da matriz óssea. E depois, então, que esse osteoide está pronto, que a matriz está estruturada, ele passa para uma segunda fase, onde ele promove a mineralização daquela camadinha de osteoide que ele acabou de produzir, certo? Observem o seguinte, à medida que os osteoblastos vão produzindo matriz, eles deixam no interior dessa matriz prolongamentos citoplasmáticos. Vê se vocês conseguem observar aqui, ó, essa parte mais lilás, esses filamentos lilazes que vocês estão vendo aqui dentro dessa camadinha rosa clara, são prolongamentos citoplasmáticos do osteoblasto. Bom, isso que a gente está vendo é uma fotografia, certo? Se fosse um filme e a gente ficasse assistindo o trabalho dos osteoblastos, o que a gente perceberia? A gente ia perceber o seguinte, que após secretar o osteoide aqui nessa superfície óssea que já existia, os osteoblastos começariam a secretar o osteoide nas laterais, ou seja, no espaço intercelular, entre um e outro, tá? Então, ele ia começar a ficar revestido pela matriz que ele estava produzindo. E lembra, sempre, à medida que ele vai secretando a matriz, ele vai deixando os prolongamentos citoplasmáticos dentro dessa matriz. Então, ele vai deixar de ser uma célula colunar e, aos poucos, ele vai se tornando uma célula estrelada, com prolongamentos citoplasmáticos voltados para todos os lados, voltados para a superfície, né, de matriz óssea que já existia, voltados lateralmente para os antigos vizinhos deles, né? E depois de secretar o osteoide aqui, ó, nas laterais, os osteoblastos secretam o osteoide aqui atrás, ó, em direção ao tecido conjuntivo onde eles se localizam. E da mesma forma, deixam lá prolongamentos citoplasmáticos, ou seja, eles ficam imersos na matriz que eles mesmos produziram. Na medida em que eles fazem isso, eles se afastam uns dos outros. Aqui eles estão coladinhos um no outro porque não tem matriz entre eles, né? E eles se tornam células estreladas, ou seja, exatamente a situação de quem? Dos osteócitos. Então, na medida em que ele vai secretando matriz em volta dele, ele vai adquirindo o formato e as características do osteócito. Interessante falar que quando eles colocam esses prolongamentos citoplasmáticos aqui, ó, em direção aos vizinhos e em direção à superfície da matriz, o prolongamento citoplasmático de um acaba se ligando e fazendo desmossomas, formando desmossomas com o prolongamento do vizinho, de modo que quando eles ficam completamente inseridos na matriz, eles se ligam aos seus vizinhos através dos prolongamentos citoplasmáticos que eles emitiram durante o processo de secreção da matriz. Ou seja, eles se mantêm interligados através desses prolongamentos citoplasmáticos que permanecem fixos por desmossomas. Ok? Então, essa explicação foi da primeira fase de atuação do osteoblasto ativo, que é a síntese do osteoide. Então, começa a secretar
né, na superfície do osso que já existe, depois secreta nas laterais e depois atrás de si. Vai deixando prolongamento citoplasmático, vai se tornando uma célula estrelada. Feito isso, o que o osteoblasto precisa de fazer então? Ele vai precisar mineralizar a matriz. Mas veja bem, se ele fizer isso de imediato, esse osteoide vai mineralizar e vai ficar em contato com o tecido conjuntivo adjacente. E a gente já falou que tecido conjuntivo em contato com o tecido mineralizado promove reabsorção do tecido mineralizado. Ou seja, ele teria trabalhado e não valeria de nada esse trabalho porque seria destruído pelo tecido conjuntivo. Então, reparem que atrás dos osteoblastos existem umas células achatadas, com muitos prolongamentos citoplasmáticos. Essas células são as células osteoprogenitoras. Que células são essas? São células mesenquimais, células que a gente encontra em qualquer tecido conjuntivo e que a gente já aprendeu que são células tronco. Lembrem-se, células tronco são células que, quando ativadas, se dividem ao meio. Uma das células se diferencia em algum tipo celular e a outra permanece tronco. Então, olha que interessante. Quando o osteoblasto ativo acabar de secretar a matriz no entorno dele, antes de mineralizar essa matriz, ele vai lançar em direção à célula mesenquimal uma citocina chamada fator de crescimento transformante do tipo beta, TGF-beta. Depois eu vou escrever isso para vocês, tá? E aí o que vai acontecer? Esse TGF-beta faz com que a célula mesenquimal se divida. Uma célula filha vai se tornar um pré-osteoblasto e a outra célula filha vai permanecer sendo mesenquimal. Uma vez que o pré-osteoblasto seja formado aqui atrás do atual osteoblasto, esse atual osteoblasto então parte para mineralizar aquele osteoide que ele produziu no seu entorno, de modo que quando ele acabar de mineralizar essa matriz, a matriz já estará protegida do tecido conjuntivo por uma nova camada de osteoblastos, porque esses pré-osteoblastos se maturam em osteoblastos. Esses osteoblastos possivelmente vão ficar achatadinhos, revestindo aquela camada de matriz que acabou de ser produzida. E quando ativados, vão se tornar ativos e vão produzir uma nova camada de tecido ósseo na superfície. Então, vocês viram, olha, que a linhagem osteoblástica ela envolve a célula mesenquimal, chamada aqui no periósteo e no endósteo de osteoprogenitora, porque são células mesenquimais que vão formar células ósseas, certo? A célula filha que acabou de ser formada é chamada de pré-osteoblasto. O objetivo dela é formar uma camada de proteção para a camada óssea que acabou de ser produzida, certo? E para que os atuais osteoblastos possam mineralizar a matriz. Uma vez a matriz estando mineralizada, os osteoblastos diminuem o seu metabolismo e passam a funcionar como osteócitos imersos na matriz óssea já mineralizada. Então, pessoal, fator de crescimento transformante do tipo beta, TGF-beta. O que significa isso? É uma citocina, ou seja, uma molécula de comunicação parácrina. Vamos lembrar, comunicação parácrina é a comunicação entre células que estão no mesmo tecido ou que são vizinhas em tecidos adjacentes. A molécula é secretada, é exocitada, difunde na matriz extracelular e atinge as células-alvo na medida em que vai se difundindo. Toda vez que vocês ouvirem falar fator de crescimento, significa uma citocina que estimula a mitose, tá?
E se o fator de crescimento vier acompanhado da palavrinha transformante, significa que ele estimula mitose e diferenciação celular, ou seja, que ele vai fazer com que uma célula tronco forme células mais especializadas. O TGF-beta, ele é uma citocina, é um fator de crescimento que atua em várias partes do nosso corpo, estimulando neoformação e diferenciação celular. Ele é importante durante o período embrionário, muito importante durante o período embrionário, para fazer com que as estruturas que não existiam passem a existir, e é importante também ao longo da vida para formar novas células, para promover a renovação celular. Bom, nesse slide, então, a gente tem aqui em cima, olha, uma fotografia, né, mostrando aí no microscópio comum, em preto aqui a matriz óssea mineralizada, em cinza clarinho o osteoide, que tinha sido produzido por esses osteoblastos, e atrás deles, olha, as células osteoprogenitoras ou células mesenquimais, certo? Aqui, ó, na microscopia eletrônica, a gente observa a beiradinha da matriz que já havia sido mineralizada, o osteoide que estava sendo produzido e os osteoblastos protegendo aí essa camadinha de tecido. Ao lado aqui a gente vê um desenho, uma representação de um osteoblastos com proteínas que ele ou expressa na membrana ou proteínas que são importantes aí no metabolismo ósseo. Então a gente sabe que o retículo endoplasmático rugoso dos osteoblastos produz principalmente colágeno do tipo 1, mas também várias outras proteínas que formam a matriz extracelular, que forma a substância fundamental amorfa da matriz extracelular, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a osteocalcina, né? Que é uma proteína que vai ser importante na hora da mineralização, porque ela vai se ligar com alta afinidade aos cristais de fosfato de cálcio que vão sendo depositados na matriz. Então, elas fixam o fosfato de cálcio na matriz, né? A osteocalcina, ela é produzida por estímulo da vitamina D. Então, a vitamina D ela é importante no metabolismo ósseo, porque ela estimula a produção de proteínas que vão ser responsáveis pela retenção dos fosfatos de cálcio na matriz óssea. Aqui a gente tem também, além das outras proteínas de matriz que o osteoblasto secreta, a expressão aqui de fosfatases alcalinas. Essas fosfatases alcalinas também são muito importantes durante o processo de mineralização, né? Receptor para o paratormônio, nós já mencionamos isso na primeira aula. O RANKL, que é uma proteína de membrana também importante para regular o metabolismo ósseo durante a remodelação, já comentamos sobre a aula, em outra aula, né, na primeira aula que a gente teve. Aqui a representação do receptor para o fator de crescimento semelhante à insulina. É um fator de crescimento que é produzido em resposta ao hormônio de crescimento e que estimula o metabolismo do corpo inteiro, inclusive o metabolismo dos osteoblastos, estimulando-os a produzir matriz óssea. Bom, nós comentamos, né, que o tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo e que, como todos os tecidos conjuntivos e outros tecidos, como também o muscular, o tecido ósseo ele é formado a partir de células mesenquimais, a partir do tecido mesenquimal. A célula mesenquimal, nós já comentamos também, uma célula tronco, quando ela se divide, uma das células permanece mesenquimal e a outra vai se transformar em algum tipo celular. Pode ser um fibroblasto, um condroblasto, um lipoblasto, um osteoblasto, uma célula muscular ou um mioblasto e assim por diante, né? Mas a pergunta é, o que faz com que a célula filha da célula mesenquimal se diferencie em osteoblasto
e não nos outros tipos celulares. Bom, o que faz com que ela se diferencie em osteoblastos é o tipo de estímulo que a célula filha da divisão celular vai sofrer. Então, se ela receber um determinado estímulo, ela se diferencia em mioblasto, outros estímulos em lipoblastos e assim por diante. Agora, quando o estímulo para que a célula oriunda da célula mesenquimal é para que ela se transforme em osteoblastos, o que vai acontecer? Ela vai modificar o padrão de expressão gênica que ela vinha tendo até então. Da mesma forma, para essa célula se diferenciar em condroblasto, em fibroblasto, lipoblasto ou mioblasto, ela também vai ter que sofrer um padrão, uma modificação no padrão de expressão gênica, né? E os estudos demonstraram que quando a célula mesenquimal se diferencia em osteoblasto, ela passa a expressar dois genes que são fundamentais para que o tecido ósseo seja produzido. Esses genes são o CBFA1 e o RANKS2, que são genes que vão codificar a produção de proteínas específicas da matriz óssea. Proteínas que vão fazer com que a matriz se mineralize, certo? Então, olha para vocês verem aqui nesse desenho não, né? Nessa fotografia aqui ao lado, eles pegaram um embriãozinho de camundongo normal e um embriãozinho de camundongo mutante. A mutação desse bichinho aqui da direita é que eles não tinham nem o gene CBFA1 e nem o gene RANKS2. E o resultado é que, não tendo esses dois genes, reparem, o esqueleto do camundonguinho ficou ou foi completamente formado por cartilagem. Essa técnica de coloração, ela cora em rosa o tecido ósseo e em azul a cartilagem, tá? Então, esse aqui que é o camundonguinho normal, vocês vejam, olha, ele tem ossinhos já bem formados, tecido ósseo ossificado e ainda tem uma parte do tecido, uma parte do esqueleto cartilaginosa, certo? Já o camundonguinho, que não tinha os dois genes necessários para a produção do tecido ósseo, formou um esqueleto 100% cartilaginoso. Isso comprova que esses dois genes são essenciais na formação do tecido ósseo e, portanto, são talvez os principais genes envolvidos no processo de modificação de expressão gênica quando a célula se diferencia em osteoblastos. Bom, aqui nessa fotografia, essa é uma fotografia feita na microscopia eletrônica, a gente consegue observar um osteócito dentro da matriz óssea. Tudo isso que vocês estão vendo aqui em cinza escuro é a matriz óssea, né, que estava mineralizada, e essa célula cinza clarinha aqui, ó, isso cinza claro que vocês estão vendo é o citoplasma do osteócito. Aqui o núcleo do osteócito mostrando o nucleolo, heterocromatina associada à membrana nuclear, eucromatina, enfim. O que eu quero que vocês observem aqui são duas coisas. Uma, repara que existe um espaço, tá vendo esse espaço branquinho aqui, ó, entre a matriz e o citoplasma do osteócito? Esse espaço, ele recebe o nome de lacuna ou osteoplasto, com P de pato, tá? Lacuna ou osteoplasto é o espaço que o corpo do osteócito ocupa na matriz. Agora, vejam, a gente já comentou que o osteócito é uma célula estrelada, então ele tem prolongamentos citoplasmáticos. Olha, aqui tem um, aqui tem outro que foi bem cortado, a gente está vendo ele inteirinho aqui. Tem outros saindo aqui que a gente não está enxergando, o corte não passou por eles, né?
Então, esses risquinhos cinza claro aqui são os prolongamentos citoplasmáticos dos osteócitos. Aqueles que o osteoblasto foi deixando no meio do osteoide à medida que ele ia secretando a matriz, lembra? Bom, repara também que em volta desse prolongamento citoplasmático tem um espacinho branco. Esse espacinho branco é chamado canalículo. Então, veja bem, falei para vocês que os osteócitos, os osteoblastos, durante a síntese de matriz, eles vão deixando prolongamentos citoplasmáticos no meio da matriz que eles estão produzindo. E que depois eles mineralizam essa matriz e ficam presos lá dentro. Mas eu falei para vocês que quando eles emitem esses prolongamentos, eles fazem ligações desmossômicas com os prolongamentos dos osteoblastos vizinhos. Então, quando a matriz mineraliza, os osteócitos ficam presos dentro dela, mas interligados através dos seus prolongamentos citoplasmáticos. Então, veja aqui, ó, a gente está mostrando aqui em cima, ó, a célula osteoprogenitora ou célula mesenquimal, a camadinha de osteoblastos ativos que estava produzindo aí o osteoide e o tecido ósseo mineralizado, certo? Lá dentro da matriz, a gente encontra as lacunas ou osteoplastos e ocupando essa lacuna, o corpo de um osteócito. Repara os prolongamentos citoplasmáticos que são emitidos em todas as direções e o espaço ocupado pelo prolongamento citoplasmático é chamado de canalículo. Então, vejam bem o que a gente percebe quando a gente pega um osso, não desmineraliza ele, só fatia ele bem fininho e vai olhar no microscópio. Olha, o que a gente vê é isso aqui, ó. Toda essa parte clara que vocês estão enxergando é matriz óssea mineralizada. Esses buraquinhos pretos são as lacunas, ou seja, o espaço onde ficavam os osteócitos quando o tecido estava vivo. E esses risquinhos pretos aqui, olha, são os canalículos, espaços que eram ocupados pelos prolongamentos citoplasmáticos de cada um desses osteócitos. O que eu quero que vocês percebam? Que os canalículos de uma lacuna encontram com os canalículos da lacuna vizinha. Ou seja, imagina os osteócitos aqui dentro. Um osteócito se comunica com o outro através dos seus prolongamentos citoplasmáticos. E é graças a esse sistema de comunicação que os osteócitos conseguem sobreviver numa matriz óssea mineralizada. Quando a gente estudou cartilagem, a gente viu que os condroblastos ficavam lá imersos na matriz e eles conseguiam sobreviver muito bem porque a matriz era muito hidratada. Então, mesmo eles estando longe da fonte de nutrição, os gases e os nutrientes se difundiam até eles e a partir deles, né, usando aí a matriz hidratada da cartilagem. Agora, no osso mineralizado, no tecido mineralizado, não tem como ter difusão. Então, olha que interessante. Nesse slide a gente não está observando, mas lembra que toda a superfície óssea faz contato com o tecido conjuntivo comum? Por fora o periósteo, por dentro o endósteo. E tecido conjuntivo comum tem matriz hidratada também. Se a gente entender que esses canalículos, eles vão ficar com suas aberturas voltadas para o periósteo ou para o endósteo, dependendo de onde eles estiverem, a gente consegue entender que a água do tecido conjuntivo do periósteo e do endósteo, ela vai adentrar os canalículos e vai ficar banhando, né, ou envolvendo todos os osteócitos. Assim, oxigênio e nutrientes conseguem chegar até eles e o CO2 e as toxinas conseguem se difundir em direção ao conjuntivo e serem eliminadas, evitando intoxicação. Interessante isso, né?
Tudo graças à rede de comunicação que eles estabelecem, né? Cooperação é tudo, né? Bom, outra coisa importante que essa rede de comunicação permite é que, em determinadas situações, os osteócitos vão produzir citocinas estimuladoras de formação óssea. Lembra que as células mais profundas do periósteo e do endósteo são os osteoblastos. Então, imaginem se esses osteócitos começam a secretar substâncias e essas substâncias começam a drenar em direção ao periósteo ou ao endósteo através dos canalículos. O que vai acontecer? Quando chegar na superfície do osso, essas substâncias vão interagir com quem? Com quem está revestindo a superfície, que são os osteoblastos. Então, olha que interessante. Osso é um tecido duro, é um tecido mineralizado. Toda vez que a gente caminha, né, que a gente anda, que a gente tira o pé do chão e coloca de novo, a gente gera uma onda mecânica, uma onda de choque que percorre o nosso esqueleto a partir da planta dos nossos pés. Concordam comigo? Essa onda de choque, se ela está se propagando na matriz do tecido ósseo, ela vai impactar diretamente quem? Quem está imerso nessa matriz. Então, vibrações, ondas vibracionais que são geradas em várias situações, por exemplo, quando a gente caminha, né? Essas ondas mecânicas vão impactar os osteoblastos e, sob esse estímulo mecânico, os osteoblastos produzem citocinas que se difundem até a superfície daquele pedacinho de osso, seja o periósteo, seja o endósteo, e estimula os osteoblastos a produzir mais matriz óssea. Então, está aí um outro estímulo para a produção de matriz. A gente viu na primeira aula que a calcitonina era uma substância, um hormônio, que estimulava a formação óssea. Mas existem outros estímulos. E um dos estímulos que estimula a formação óssea, e não é um estímulo químico, é um estímulo mecânico, é a vibração. E aí essa vibração vai então se fazer importante, né, no sentido de produção de matriz através dos osteócitos. E graças a essa continuidade que eles mantêm com a superfície do osso através da sua rede de canalículos. Bom, vamos falar um pouquinho agora dos osteoclastos, né? Nós já aprendemos que eles são derivados a partir dos monócitos, ou tem gente que acha que não são os monócitos, mas que são células que têm a mesma origem dos monócitos, seriam células primas dos monócitos, vamos falar assim, né? A gente já sabe também que durante o processo de formação dos osteoclastos, as células precursoras se fundem umas com as outras. O resultado vai ser uma célula multinucleada, né? Vocês estão vendo aqui, ó, células multinucleadas. Os osteoclastos são sempre células grandes, já que são formadas por fusão de outras células, multinucleadas pelo mesmo motivo, e são células que vão ter o citoplasma muito acidófilo. Então, quando a gente cora a lâmina com HE, o osteoclasto fica com o citoplasma muito vermelhinho, um rosa forte, praticamente vermelho, ele é bem acidófilo. O osteoclasto, quando ativo, ele se localiza na superfície óssea, em contato direto com a matriz óssea. E como ele promove reabsorção, acaba que a superfície dessa matriz, olha, ela fica cheia de pequenas depressões, ela fica cheia de toda abaulada, né? Pequenas depressões. Essas depressões são chamadas lacunas de Roux-Ship. Então, na verdade, essa lacuna, ela nada mais é do que o resultado da ação reabsortiva do osteoclasto. Vocês estão vendo aí que aqui é a matriz óssea, ó, tá? Aqui é o osso. Vocês estão vendo que esses ossos, eles estão
todos eroídos, né? E com um monte de osteoclasto aí na superfície. Cada lacuninha dessa daqui é resultado do trabalho do osteoclasto adjacente a ela, né? Quando o tecido não tinha sofrido reabsorção, então vocês vão imaginar essa superfície aqui toda retinha, né? Tudo isso foi eroído durante esse processo, né? Aqui é só para curiosidade, né? O trabalho de um osteoclasto corresponde a uma área na matriz onde 100 osteócitos viviam, ocupadas por 100 osteócitos. É muita coisa, né? Então, normalmente, um osteoclasto reabsorve uma área de matriz correspondente aí à moradia de 100 osteócitos. Então, de novo, a gente está vendo aqui, ó, superfície óssea sendo reabsorvida pela ação dos osteoclastos. Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro, tá? Aqui é o tecido conjuntivo do endósteo, atrás deles, né? E observem aqui, ó, as lacunas de Hall-Ship. São essas depressões aqui, ó. Então, isso aqui é uma lacuna de Hall-Ship, essa daqui é outra, essa daqui é outra. Uma outra característica interessante dos osteoclastos ativos é que a face deles, voltada para a superfície óssea, ela é cheia de microvilosidades, tá? Então, é uma borda estriada. Lembra? Quando a célula tem muitas microvilosidades, forma borda estriada. E por que eles vão ter tanta borda estriada assim? Porque eles vão reabsorver os componentes da matriz, vão reabsorver os íons que estavam mineralizando essa matriz. Então, quanto maior a superfície de membrana, mais eficientes eles vão ser nesse processo reabsortivo. Bom, então a gente vê aqui, ó, a representação de um osteoclasto fixado na superfície de um osso e ele vai então promover a reabsorção desse osso, né? O azulzinho é o osteoclasto, o marronzinho é o osso. Quando o osteoclasto se funde na matriz óssea, ele se funde através de hemidesmossomas, que alguns autores chamam aqui, esses hemidesmossomas dos osteoclastos são chamados de podossomos, tá certo? E reparem que ele não forma hemidesmossoma em toda a superfície de contato com o osso, não. Ele forma só na beiradinha, olha. Se vocês imaginarem essa célula aqui em 3 dimensões, vocês vão perceber que no miolinho do contato dela com o osso, não vai ter conexão, não vai ter fixação. A gente vai encontrar um espaço, uma espécie de uma cavidade, certo? Que vai ser super útil para que o osteoclasto crie um meio ácido. Então, vamos entender. O osteoclasto precisa digerir uma matriz mineralizada. Ele é uma célula, por mais que seja grande, é só uma célula. Como que uma célula conseguiria emitir pseudópode dentro de um tecido mineralizado? Não tem jeito. Então, a primeira coisa que o osteoclasto tem que fazer é desmineralizar a matriz. E aí, o que ele vai fazer então? Ele vai utilizar o CO2 da própria respiração e, às vezes, CO2 que ele absorve do meio extracelular, a água do seu citoplasma, através de uma enzima citoplasmática chamada anidrase carbônica, ele vai reagir o CO2 com a água e vai formar ácido carbônico. Esse ácido carbônico vai sofrer uma dissociação iônica, então vai formar H+ e bicarbonato. O bicarbonato vai ser lançado no tecido conjuntivo adjacente e drenado pelo capilar sanguíneo da matriz conjuntiva. E o próton de hidrogênio, o H+, o osteoclasto vai transportar em direção a essa cavidade. Então, quanto mais H+ ele for lançando aqui dentro, mais ácido vai ficando esse meio. E a gente sabe que os fosfatos de cálcio se dissociam em meio ácido, né? Então, a gente vai ter uma dissociação iônica dos cristais que estão mineralizando a matriz
Esses íons que vão se soltando, então, o osteoclasto absorve e secreta na corrente sanguínea. Vocês lembram que um dos estímulos para que aconteça a reabsorção óssea é a diminuição da concentração de cálcio no sangue? Então, se o osteoclasto é estimulado a reabsorver o osso, ele vai retirar o fosfato de cálcio que estava mineralizando o osso e vai lançar isso na corrente sanguínea. O nível de cálcio que estava baixo vai começar então a chegar próximo da normalidade, né? Vai se elevar novamente. Então, depois de algum tempo fazendo isso, dissociando íons e retirando os íons que estavam mineralizando a parte orgânica da matriz ou que estavam por sobre a parte orgânica da matriz, lembra que o osso é produzido em fases. Primeiro produz a parte orgânica e depois mineraliza a matriz, né? Então, na hora de destruir também vai ser em fase. Primeiro desmineraliza e quando não tiver mais fosfato de cálcio sobre as fibras colágenas, sobre as proteínas de matriz, o que o osteoclasto vai fazer? Vai destruir a parte orgânica. Só que fibra colágena é um material grande. Então, o que ele faz? Ele produz enzimas, então, através do retículo rugoso, aparelho de Golgi, ele forma várias vesículas de secreção, vesículas que contêm enzimas. E ele lança essas enzimas na cavidadezinha que ele deixou entre ele e o osso. Essas enzimas vão atuar naquelas fibras colágenas grandes e nas outras proteínas de matriz, reduzindo todas a pequenos peptídeos, que aí sim ele consegue envolver com pseudópodes e fagocitar. Quando ele fagocita esses peptídeos, o que ele faz? Ele leva essas vesículas de fagocitose em direção ao lisossoma, digere esses peptídeos e usa os aminoácidos como insumo para produzir novas enzimas que serão lançadas na matriz, certo? Então, o osteoclasto ele também alterna, ele faz a reabsorção também em fases. Numa primeira fase, ele se fixa à superfície da matriz. Na segunda fase, ele secreta ácido para promover dissociação iônica e desmineralizar um pedacinho da matriz. Em seguida, ele secreta enzimas para digerir parcialmente a parte orgânica da matriz, fagocita isso. Quando ele acaba de fagocitar, ele se depara com uma nova camada de tecido ósseo mineralizada. Aí ele tem que começar de novo. Secreta ácido, desmineraliza, secreta enzimas, degrada a parte orgânica e aí ele se depara com nova camada de tecido ósseo mineralizado. E aos poucos, então, ele vai retirando ou destruindo a matriz, reabsorvendo a matriz. Na medida em que ele for fazendo isso, essa superfície aqui, ó, começa a ficar abauladinha, né? Como resultado do processo de desgaste que ele está promovendo aí na superfície. Então, pessoal, eu fiz aqui um resumo para vocês do processo de reabsorção óssea. Prestem bem atenção no sentido das setinhas, tá? E acompanhem aqui a minha explicação para vocês poderem entender isso na primeira vez, né? Depois vocês já vão por si só entender o esquema. Observa. Primeira coisa que a gente precisa para reabsorver o tecido ósseo é de um estímulo. Esse estímulo pode ser químico ou pode ser mecânico, pode ser físico. Vocês lembram que eu comentei com vocês, quando um tecido ósseo ou quando um osso é pressionado de forma constante, ele reabsorve. Quando ele é tracionado de forma constante, ele cresce. Então, se alguma superfície óssea estiver sendo pressionada de forma constante, quem vai perceber esse estímulo mecânico, esse impacto? Os osteócitos. Aí eles vão secretar substâncias que vão estimular a reabsorção. Vão lançar essas substâncias nos canalículos e essas substâncias vão acabar chegando em quem? Nos osteoblastos, certo? Agora, se o estímulo reabsortivo for químico,
Por exemplo, o paratormônio, que nós já comentamos, quem tem receptor para o paratormônio é o osteoblasto. Então, o estímulo químico atua diretamente no osteoblasto, o estímulo físico atua no osteócito e o osteócito estimula o osteoblasto. De ambos, qualquer que seja o tipo de estímulo, o resultado vai ser que osteoblastos vão secretar o MCSF, que significa fator estimulador de colônia de monócitos, e vão expressar na membrana o RANKL, que é o ligante do receptor RANK. O que vai acontecer? O MCSF, na superfície óssea, ele vai recrutar monócitos, ou seja, ele vai atrair monócitos na direção dos osteoblastos. E quando esses monócitos chegarem nas mediações do osteoblasto, eles vão se ligar ao RANKL, eles vão ligar o RANK deles aos RANKL dos osteoblastos e vão se diferenciar em pré-osteoclastos. Esses pré-osteoclastos vão se fundir, formando os osteoclastos, certo? O RANKL também é capaz de ativar osteoclastos que já houvessem sido formados anteriormente em outros estímulos reabsortivos, ok? E também, vamos aproveitar e falar, o MCSF ele vai acabar entrando na corrente sanguínea, porque ele vai ser liberado no tecido conjuntivo, e na medula óssea ele estimula a célula tronco formadora de monócitos a produzir novos monócitos. Bom, depois então que essa sequência de estímulos acarretou na ativação de osteoclastos pré-existentes e na formação de novos osteoclastos, os osteoblastos vão se afastar. Lembra que eles estavam revestindo a matriz óssea? Então, eles vão se afastar, deixando parte da matriz livre, descoberta, para que os osteoclastos ativados ou recém-formados e ativados migrem e se fixem através dos podossomas na superfície que os osteoblastos deixaram livres, deixaram despida, vamos falar assim. Então, eles se fixam através dos podossomas, deixando aquela cavidadezinha no meio deles, e começam a transportar H+ para essa cavidade, acidificando o meio. Esse meio ácido promove a desmineralização daquela superfície óssea. Em seguida, o que eles vão fazer com esses íons que estão se dissociando? Eles transportam os íons em direção ao endócito ou ao periócito, dependendo de onde eles estiverem, e esses íons acabam entrando na corrente sanguínea ou linfática, E os osteoclastos vão fazer o que, então, depois disso? Vão secretar enzimas que fazem a digestão de proteínas, então, proteases. Essas proteases degradam as fibras de colágeno e as proteínas da substância fundamental amorfa. Os peptídeos resultantes dessa quebra são fagocitados. O fagossoma se funde com o lisossoma, acabando a digestão dos peptídeos, e formando então vários aminoácidos que são reaproveitados para produzir novas enzimas, tá? Se o estímulo reabsortivo se ele continuar a existir, eles começam de novo um novo ciclo, ou seja, secretam de novo o H+ na cavidade, desmineralizam a matriz, transportam os íons em direção ao tecido conjuntivo, secretam proteases, degradam mais uma camadinha de matéria orgânica e assim eles vão fazendo ciclicamente enquanto durar o estímulo para reabsorção. Ok, e quando acaba o estímulo, Quando o estímulo para reabsorção não se faz mais presente, o que acontece? Nessa situação, os osteoblastos sintetizam osteoprotegerina, OPG,
osteoprotegerina. Olha que interessante, o nome é autoexplicativo, olha, é uma proteína que protege o osso. Protege como? Protege contra a reabsorção, né? De que maneira? A osteoprotegerina, ela se liga ao RANQ-L, que era quem estava estimulando os osteoclastos, de maneira muito forte. E quando ela se liga ao RANQ-L, ela impede esse RANQ-L solúvel, leque é líquido extracelular, tá, pessoal? Então, quando ela se liga ao RANQ-L, que está lá na matriz do tecido conjuntivo, ela impede que o RANQ-L se ligue ao RANQ dos osteoclastos. Então, se o RANQ-L não liga mais no receptor do osteoclasto, o osteoclasto se torna inativado e para com a reabsorção óssea. Aí o que vai acontecer? O osteoclasto desfaz os podossomas, migra para atrás da camadinha de osteoblastos e aqueles osteoblastos que tinham dado licença, que tinham se afastado para que os osteoclastos pudessem se fixar, eles voltam a revestir aquela superfície óssea que sofreu reabsorção. Então, aqui a gente tem a representação, né, dos osteoclastos inativos, né? Eles têm aí proteínas adesivas de membrana, vesículas que contêm enzimas e contêm canais transportadores de íons, né? Quando eles forem ativados, o que eles vão fazer com essa vesícula? Eles vão fundi-las com a membrana plasmática e os canais transportadores de íons, então, vão ficar na superfície da célula, tá? Um osteoclasto ativo, olha, ele se liga à matriz do tecido ósseo, formando os podossomas. Então, ele usa integrinas e osteopontinas para fazer essa fixação. Aquela cavidadezinha que ele deixa, né, que ele não fixa a membrana, ele vai começar então a fazer o quê? Produzir bicarbonato e H+, e transportar através desses canais o H+ para essa lacuna, né, para esse espaço. Esse espaço fica ácido e promove a dissociação iônica, que então vai ser o que? Esses íons vão ser reabsorvidos e lançados na corrente sanguínea, né? Ou não diretamente na corrente sanguínea, mas lança na matriz do tecido conjuntivo e esses íons então se difundem ou para o sistema linfático ou para o sistema sanguíneo. Bom, então a gente tem aqui, olha só, um exemplo de um osteoclasto preso à superfície do osso, né? Então ele está preso aqui nas laterais, olha só, formando podossomas, mas toda essa região aqui, que vocês estão vendo branquinha, é a região onde ele vai emitir as suas microvilosidades, ou seja, sua borda estriada, e é a região que ele vai usar para fazer trocas com a matriz. Então, repara a quantidade de mitocôndria que ele tem no citoplasma, né? Um dos seus núcleos apareceu aqui no cantinho, mas ele tem outros, isso é um corte, né? E então ele vai fazer o quê? Secretar H+ em direção a esse meio, capturar os íons que forem se dissociando. Depois ele secreta enzimas, peptidases, digere a matriz orgânica, fagocita os peptídeos e reaproveita os aminoácidos, né? Então, aqui a gente tem uma representação dos podossomas, da margem livre na lacuna de Roll-Ship e das trocas iônicas que ele faz, né? Para poder acidificar o meio. Ó, ele lança H+, ele lança cloro, ele exocita não, né? Ele transporta para a matriz aqui cloro e bicarbonato, enfim, está mostrando aí o metabolismo, a formação do H+, do bicarbonato, a partir de CO2 e água. E nunca é demais, né? A gente já viu esse slide na nossa primeira aula, já explicamos ele na nossa primeira aula. Vamos fazer uma rápida revisãozinha aqui. Então, a gente sabe que a reabsorção óssea é feita pelo osteoclasto, que o osteoclasto é formado a partir de monócitos
ou de precursores sanguíneos próximos aos monócitos. De qualquer maneira, as células precursoras, elas têm um receptor para o fator estimulador de colônia de monócitos, que, quando se liga a esse receptor, atrai o monócito ou a célula precursora do osteoclasto em direção ao osteoblasto, né? E induz a expressão de uma proteína chamada RANK. Essa célula, quando se aproxima então do osteoclasto com seu RANK já expresso na membrana, elas duas células então se encaixam, o RANK da célula precursora do osteoclasto encaixa no RANK L do osteoblasto, e essa célula então é estimulada a se transformar um pré-osteoclasto. Esses pré-osteoclastos vão se fundir uns com os outros, formando osteoclastos, a princípio inativos, e depois osteoclastos ativos, né? Essa expressão de RANK L pelos osteoblastos e a secreção de MCSF é estimulado por estímulos reabsortivos, por exemplo, pelo paratormônio. Então, o osteoblasto tem um receptor para paratormônio, na presença do paratormônio, então, ele desencadeia esse mecanismo que transforma monócitos em osteoclastos. Durante os períodos em que não houver ativação feita pelo paratormônio, o osteoblasto vai secretar uma proteína chamada osteoprotegerina. Essa osteoprotegerina vai se ligar ao RANK L de membrana e aos RANK L solúveis, impedindo a formação de novos osteoclastos e inativando aqueles que estavam ativos, certo? Então, na ausência de paratormônio, não existe secreção de MCSF e, além disso, os RANK L da membrana do osteoblastos ficam ocupados pela osteoprotegerina, impedindo a ativação na formação de novos osteoclastos. Bom, agora que a gente já viu, né, já estudamos aí as características morfológicas e funcionais das células que compõem o tecido ósseo, vamos falar um pouquinho como que essas células se organizam nos diferentes tipos de tecido ósseo, né? A gente já falou na nossa primeira aula que todo osso é formado por dois tipos de tecido ósseo. O tecido ósseo compacto, que é encontrado sempre na superfície dos ossos, ou seja, na cortical dos ossos, e o tecido ósseo esponjoso, que a gente encontra no interior do osso, né? Já comentamos na primeira aula que a composição da matriz de ambos é a mesma, só muda o modo de deposição da matriz e a organização do tecido. Então, no próximo slide que eu vou mostrar para vocês é um desenho que representa o que a gente enxergaria se a gente pegasse um pedacinho desse osso esponjoso, ou se a gente pegasse uma trabécula óssea e fosse observá-la ao microscópio comum. Então, esse é um desenho do livro do Junqueira que representa a organização da matriz óssea e das células ósseas, ou seja, do tecido ósseo esponjoso. Observem, tudo isso que eu estou delimitando aqui, ó, é uma trabécula óssea. É como se fosse um pedacinho branquinho daquele slide anterior, uma coluna branquinha do tecido ósseo esponjoso que a gente viu no slide anterior. Aqui é um pedacinho de uma trabécula vizinha. E esse espaço que a gente vê entre as trabéculas, a gente chama de espaço medular. Quando o osso está ainda em processo de formação, o espaço medular delimitado pelas trabéculas, ele é ocupado por tecido mesenquimal, que foi o que foi desenhado aqui. Mas quando o osso já se formou, esse tecido mesenquimal, ele se transforma em medula óssea, produtora de células sanguíneas, tá? Mas vamos focar aqui então na trabécula óssea. Olha, a trabécula ela é formada pela matriz do tecido ósseo e pelas suas células. Então, isso que a gente está vendo aqui em rosa, ó, todo achuradinho aqui, representa a matriz óssea mineralizada.
A gente já sabe que dentro da matriz óssea a gente encontra os osteócitos, que ficam em espaços chamados de lacunas ou osteoplastos, né? A gente já sabe também que eles têm os prolongamentinhos, que eles se comunicam entre si, etc. Já sabemos que toda a superfície óssea tem que ser revestida por osteoblastos e que esses osteoblastos podem estar ativos na secreção da matriz ou inativos, apenas protegendo a matriz que já havia sido produzida anteriormente, né? Esse material amarelinho que vocês estão vendo aqui representa o osteoide, que é a matriz óssea orgânica, a matriz óssea que ainda não foi mineralizada. Então, essas células achatadas são os osteoblastos inativos. Essas células altas são os osteoblastos ativos. Portanto, a gente vê aqui entre a matriz mineralizada e eles uma camadinha de matéria orgânica chamada osteoide, né? Eventualmente, preso na superfície da matriz óssea, a gente encontra os osteoclastos, que são células grandes, multinucleadas e que fazem borda estriada em direção à superfície do osso que eles vão reabsorver. Então, no slide anterior, nós vimos um desenho e aqui a gente está vendo uma fotografia de uma lâmina de um osso que estava em formação. Então, veja bem, tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, são trabéculas ósseas. Então, aqui tem uma trabécula, aqui tem outra. Repara que essa trabécula aqui, ó, ela está se fundindo com essa outra que estava crescendo nessa direção. Estão vendo aqui um ponto de fusão entre as duas? Aqui tem uma outra trabécula, ela estava crescendo para cá, essa outra estava crescendo para cá. Se esse tecido continuasse vivo, dali a alguns dias a gente teria o encontro das duas trabéculas. À medida que as trabéculas vão crescendo, umas em direção às outras, né, elas vão delimitando espaços, olha. Esses espaços são chamados espaços medulares. E como esse é um osso de um embriãozinho, ou seja, um osso que ainda estava em formação, esse espaço medular, nesse momento, nessa época da vida, é ocupado por tecido mesenquimal. O mesmo tecido mesenquimal que originou as trabéculas ósseas. Olha aqui para vocês verem que bonitinho, olha. Tem uma trabécula nascendo aqui, ó, pequenininha. Ainda não tem nenhum osteócito dentro dela. Ela está toda revestida por osteoblastos ativos. E, de novo, se esse tecido se mantivesse vivo, dali a alguns dias esses osteoblastos estariam envolvidos pela matriz que eles mesmos produziram e se tornariam osteócitos. Antes de mineralizar a matriz, eles teriam estimulados as células mesenquimais a formar nova camadinha de osteoblasto e aí uma nova trabécula mais espessa, né, estaria crescendo aqui, ó, em direção às que já tinham sido formadas anteriormente. Aqui em cima, vocês estão vendo que o tecido mesenquimal está se diferenciando num tecido bem denso e bem organizado. Isso aqui é o início da formação do periósteo, que vai ficar revestindo o osso na sua superfície. E o que a gente está observando aqui, ó? A matriz óssea corada em rosa pela eosina, osteócitos dentro da matriz, alojados nas lacunas, a superfície da matriz revestida por osteoblastos, alguns inativos, como esses aqui, ó, esses aqui também, todos inativos, outros ativos, olha. A gente já comentou que os ativos são aqueles que têm o maior eixo perpendicular à superfície óssea. Então, para a gente é como se eles ficassem em pés na matriz, né? E os inativos são aqueles que têm o maior eixo paralelo à superfície óssea. É como se eles estivessem deitados sobre a matriz, ok? Nessa fotografia aqui a gente não está observando nenhum osteoclasto na superfície óssea.
E aqui a gente tem um outro slide de um outro livro, né? Aqui do livro do Gartner, mostrando basicamente a mesma coisa. Um tecido ósseo esponjoso em formação. Então, a gente tem aqui, ó, as trabéculas ósseas, umas crescendo em direção às outras, se fundindo, delimitando os espaços medulares. No interior da matriz, os osteócitos, alojados nas suas lacunas, e a matriz óssea sempre revestida por osteoblastos para evitar reabsorção. Então, aqui a gente tem os osteoblastos inativos, aqui também inativos, aqui também inativos, inativos, inativos. E aqui, osteoblastos em atividade, olha. Aqui também, certo? Todo esse tecido com muita substância fundamental, pouca fibra na sua matriz, é o tecido mesenquimal. E essas estruturas que vocês estão vendo aqui são vasos sanguíneos. Então, turma, por hoje é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam muito bem algum ponto, voltem o filminho, voltem o vídeo aí, escutem devagarzinho, tomem suas notas, anotem também as dúvidas, como sempre, para a gente discutir nos nossos encontros, nas nossas aulas virtuais, tá? E na próxima aula de tecido ósseo, nós vamos falar da organização do tecido ósseo compacto, vamos falar dos processos de ossificação e vamos falar também dos fatores que estimulam crescimento, reabsorção óssea e algumas patologias que acometem o tecido ósseo. Um abraço para vocês e até nosso próximo encontro.